apreciar, né, a banca do Edivaldo. Edivaldo, você sabe que o trabalho é seu, né? Sim. Vai tranquilo, eu sei da tua competência, tá? Faça conforme você estudou, conforme você ensaiou, né? Se preparou. Você tem 20 minutos, tá? Então, nós vamos, a partir de então, apreciar, né, a defesa do TCC do acadêmico Edivaldo Rios. A metodologia de um professor pode ser precursora do bullying? Pode ficar bem à vontade. Então. Obrigado a todos. Cumprimentar primeiramente o professor Moacir, que foi a pessoa que deu início a esse projeto comigo, e os meninos que sempre me apoiaram, Daniel e Diego, a professora Cirlei, por ter me apresentado o seu artigo sobre cyberbullying, que para mim foi uma referência muito grande e contribuiu muito. A professora Simone, por ter me acompanhado, sofreu junto comigo, que não foi fácil, mas é isso. Creio ter feito um bom trabalho e gostaria que todos olhassem com carinho, da mesma forma que me apoiaram desde o início. Todos estão conseguindo acompanhar a minha apresentação? Sim. Então, vamos lá. A metodologia de um professor, ela pode ser precursora do bullying? Esse é o tema do meu artigo. Deixa eu passar aqui. Quanto à introdução, busquei informações quanto às metodologias desenvolvidas pelos professores, seja desde a abordagem do início de uma atividade, quando ele vai planejar, trouxe consigo o fenômeno bullying, né? A abordagem do que é o bullying, que para muitos é uma dificuldade grande de entender, entende somente como uma violência, mas ele é atrelado a inúmeras formas. O ambiente escolar, que é onde é refletido essas ações, tanto para quem é vítima e para quem é agressor. E, nesse caso, também entra o professor, que muitas vezes é vítima do bullying, mas não faz ideia. Isto fica entre os alunos. Os mecanismos de prevenção, o que pode ser tomado para essas decisões, o que é coerente ao professor transmitir para o aluno. Trago mais uma vez o planejamento de forma mais simplificada, que é importantíssimo nos dias de hoje, tem como base LDB e BNCC, que são os parâmetros que se seguem, né? Então, isso vai dar muito trabalho para muita gente. E quanto à formação, quando eu falo de formação, é a formação continuada, porque todos temos uma formação até chegar nos patamares de ser um professor, está apto para isso. Porém, os questionamentos, principalmente no meu questionário, foram quanto a esta formação, que pouco se tem. Ela está atrelada apenas no início do ano, isso acontece pela gestão do município, depois nada mais. A minha problemática. A metodologia de um professor desenvolvida em sala de aula pode ser precursor do bullying? Quando a gente se refere à sala de aula, logicamente que é ao ambiente do professor de educação física. Ou seja, todo espaço que ele usar será usado por ele, seja sala de aula, quadra esportiva, um pátio escolar, seja onde for. A gente vai buscar o desenvolvimento dessas aulas, se elas podem ocorrer o bullying, se isso pode se transformar em ações que promovam o bullying. O objetivo geral desta forma, buscou-se analisar as relações entre o professor, o aluno
e o ambiente escolar. De que forma? Por meio das metodologias. Tudo que se cria a ponto de transformar, ou seja, o que chegar no aluno, será que vai ser proveniente, vai acontecer coisas corretas, coisas erradas, tendo em vista que muitas vezes a gente se preocupa durante o desenvolvimento. E eu me preocupei também na questão de planejar, anteceder essas ações. Diante disto, os objetivos específicos foram conhecer as metodologias desenvolvidas em sala de aula, verificar de que forma o bullying acontece durante as atividades propostas pelo professor, isso no caso durante o desenvolvimento, e identificar os mecanismos de prevenção do bullying utilizados pelos professores, bem como as formas de resolução, ou seja, quando ele acontece e quais seriam as ações que o professor deva ter, né? Justificativa do tema. A escolha do tema se deu pela importância, consequentemente, e visto de fato que é algo que está tomando uma proporção muito grande, muitas vítimas estão perdendo vidas por causa disso, algo está extrapolando, hoje é algo, a mídia transforma essas ações em consequências muito grandes. Vale ressaltar a minha época de escola, que eu vejo que isso já vem acontecendo desde esse período, porém, como antigamente não existiam as mídias de hoje, essas relações eram menos expostas, né? Cada um sofria do seu jeito, da sua forma, mas a necessidade de expor era menor. Então, hoje já não. Hoje essa reflexão, ela contribui para estudos, no caso, conforme o meu, só que também ela contribui para vítimas. Há de citar, sim, em casos extraordinários não sei se é a palavra correta, mas a questão até a morte, isso ocasiona, é agravante, gente. Pessoas matam pessoas, a própria vítima muitas vezes se transforma num agressor, certo? E até mesmo no meu estágio, onde, durante atividades que eu presenciei, a professora dividiu a turma em meninos e meninas. E uma das crianças me fez o questionamento: mas por que, professor? Por que meninos para um lado e meninas para o outro? E como explicar isso para uma criança de 4, 5 anos? Então, eu vi essa ideia que eu poderia estudar quanto a isto e que eu poderia buscar resultados, pelo menos para ter uma resposta para essa criança. E, contudo, a contribuição desses estudos é principalmente conhecer a relação dentro do nosso município, buscar um melhoramento na hora de planejar, certo? No desenvolvimento e nas ações que a gente pode propor durante e depois. Apresentar isso para as crianças, para os alunos, de forma que eles possam entender e a gente deva dialogar sobre essas questões. A gente vai bater de frente com a BNCC e os professores recém-formados, principalmente, têm que estar isso na ponta da língua, e eu vejo hoje na rede de ensino que eles estão tendo muita dificuldade. A época também, devido ao Covid, complicou mais ainda e muitos não estão preparados. As tecnologias são difíceis para todo mundo. Quanto à revisão de literatura, eu trouxe aqui os mais importantes para mim. Eu cito a professora Cirlei, quando eu cito Brandão, eu me refiro ao conhecimento sobre o cyberbullying e as formas de violência que no artigo dela é muito exposto. Por acaso, aconteceu dela estar na minha banca, ser uma das pessoas que vai
dizer o quanto eu estou apto para isso, mas foi um material que contribuiu muito. Quando eu uso a referência Brasil, eu trago consigo a LDB, a BNCC, o Ministério da Educação, por meio do Ministério da Educação, lógico, as ações e leis que são tomadas para o fato do bullying. Buscando em Cooper, eu li um livro, Mestre do Impossível, recomendo a todos. O processo de aprendizagem, eu tive que conhecer mais sobre esse processo, saber sobre o início, o meio e o fim dele. E é um autor muito bom, eu recomendo para quem vai apresentar as próximas bancas e vai ter alguma coisa atrelada com a aprendizagem, que tenham a reflexão. Neira, eu trago Neira contra a importância do planejamento do professor. Por que isso é importante? O livro dele é Desenvolvendo Competências, muito bom também. E Silva, aqui eu estou destacando, lógico, os principais. Silva fala sobre o bullying e o cyberbullying. O livro dele é muito interessante, se chama Mentes Perigosas. Ele fala muito sobre o conceito do que as crianças pensam, do que as ideias podem ser propostas, as atitudes delas muitas vezes não estão ligadas simplesmente com o ambiente familiar, que a reflexão do que acontece na escola é reflexão para a rua, é para dentro de casa. Então, a escola, ele diz que a escola é muito importante para a formação do cidadão. Quanto à metodologia, vamos lá. A metodologia ela foi dedutiva, de forma exploratória. Os sujeitos da pesquisa foram professores de educação física da rede municipal de ensino. Por que da rede municipal de ensino? Porque eles atendem um público maior, a cultura é mais diversificada, é diferente. Não estou falando que é diferente, na verdade, no contexto privado, só que o público diverge de classes sociais, de culturas, como eu já disse. Eu fiz um levantamento para conhecer quantos professores de educação física atuam efetivamente no município, e hoje o município conta com 33 professores. Porém, a resposta que eu obtive também com a Secretaria de Educação foram que alguns trabalham em secretarias de outras formas, por exemplo, Secretaria de Obras, Secretaria de Esportes, que nós temos também, pelo fato de serem concursados e que o salário deles será melhor lá, por assim dizer. E a dificuldade que eu tive dessa relação com eles foi muito grande. Eu tinha um contato de 20, até o momento da pesquisa, 10 me responderam, ainda recebo essas respostas do meu questionário até hoje, certo? E ele foi um questionário aberto e fechado. Também havia espaço para argumentações, né? O professor, quando respondesse, poderia expor suas ideias sobre isso. E foi um questionário e não entrevista, por quê? Pela pandemia. Então, em conversa com a minha orientadora, com os demais, a gente optou por ser um questionário. Foi enviado via e-mail. Antes eu conversei via WhatsApp com todos os professores, ou telefone, mas até o momento da pesquisa, a data que eu tinha para essas apresentações, somente 10 haviam contribuído com a minha pesquisa. Apresentação e análise dos resultados. A apresentação e análise dos resultados eu fiz em 3 partes. Por que 3 partes? Porque, para mim, foi mais fácil ter a compreensão dos meios que eu queria conhecer, ter as respostas. Quanto à primeira etapa, ela se deduziu por 3 questões, e buscava informações quanto às metodologias desenvolvidas em sala de aula.
quanto ao aprimoramento do professor, a sua integração com os alunos. Essas seriam umas questões, né, da primeira parte. De fato, então, eu notei que poucos relatam que possui, como eu disse na introdução, que possui uma formação continuada. Esta formação é feita no início do ano, mas não é exatamente em função de metodologia, não é em função de desenvolvimento, é repassado novos conceitos. Isso são respostas das pessoas que eu questionei, certo? Muitos também relataram que apenas conversa entre colegas da escola, da instituição, seja com outros professores, ou poucos com gestores, né? Essas conversas acontecem entre eles. Então, como não existe essa formação continuada, entre si, entre eles, buscam informações atreladas às suas dúvidas. Todos, quando digo todos, foram 100% dos pesquisados, reflete que se preocupam muito com essa questão, que essas relações devam ser, como eu posso dizer, deve ser mais olhada com pensamento diferente. Ela deve ter uma preocupação maior. E como a questão, eles relacionam a educação física, as metodologias, com outras disciplinas, tendo em base que o desenvolvimento de uma boa aula de educação física vai contribuir na formação do aluno. De que forma? Seja na tomada das suas decisões, coordenação motora, ou seja, coordenação motora, a criança vai saber ou vai conseguir escrever melhor. Quando a tomada de decisões que eu me referi anterior, ela vai se posicionar de forma diferente, ela vai ter as próprias ideias, ela vai também saber se expressar melhor, isso tudo visando a harmonia entre a educação física e as demais disciplinas do contexto escolar. A segunda etapa teve como reflexão o bullying. Eu busquei o conhecimento de quanto eles conheciam o termo bullying, certo? Quais eram as ações deles. Percebi que para eles o bullying é uma reflexão de violência, seja física, afetiva, mas no intuito das respostas, sempre o que se toma como comparativo é violência. Então, a gente já sabe que isso é algo negativo. Todos percebem essas ações durante as atividades desenvolvidas, isso foram todos os questionários. Alguns não sabem como acompanhar. O perfil de cada professor contribui muito com isso, gente. Então, por isso, o importante do planejamento. Ainda todos eles entendem que existem consequências, ou seja, cada ação tomada por um aluno vai gerar uma consequência maior, a cadeia pode se agravar, porque a vítima pode se tornar um novo agressor. De que forma? Isso a gente não consegue ter uma relação concreta, mas quando eu passo a ser vítima, eu vou ter que descarregar isso em alguém, seja uma criança menor, seja em outro. Então, todos relacionam que isso pode contribuir para uma cadeia muito maior, e que devemos ter, sim, muito cuidado e muita reflexão na forma de conduzir a aula, sempre estar atento. A terceira etapa, e a última do meu questionário, então, que eu usei para levantar esses dados, né, quanto aos mecanismos utilizados para prevenção, quais as ações que estavam sendo tomadas para
a maioria foi uma junção de respostas, né? A soma, por mais que eles escrevessem de forma diferente, a gente chegou no contexto que as respostas seriam quase iguais. Então, para todos, o diálogo é sim a melhor resposta para isso. Então, saber dialogar com seus alunos, saber dialogar com a gestão escolar, com a própria família, é muito importante para que isso seja tomado como um meio de prevenção. Quando tratamos o professor como mediador, já diverge um pouquinho, porque alguns citam que o professor deva mediar, porém a responsabilidade é da gestão escolar e não do professor. Eu já discordo, né? Esse é um pensamento meu. Eu acho que o professor é o principal mediador. Mas como eu digo, o perfil do professor demanda muito sobre essas atividades. E quando se manifesta o bullying, uma minoria tratou que passivelmente deva ser confeccionado uma punição para esse aluno. Já outros identificam que não, que mais uma vez a importância do diálogo sobre essas ações é muito importante. Também a gente atrelou a questão da família, mediar essas ações junto às famílias, certo? A gente vê como um contexto complicado, porque quando você se trata de família, muitas vezes a gente percebe isso, sim, nas escolas, os pais defendem sempre o próprio filho, mas isso é algo coerente, vai existir para sim, para não, e nas respostas dos professores pesquisados também diverge, né? Essa reflexão deve ser da escola e não do professor. Mais uma vez eu vou discordar, mas essa é uma opinião minha, não da pesquisa, né? Então, eu acho que é uma questão muito complicada quando vai se tratar de família. As considerações finais. Quanto à identificação dos sujeitos, né, percebe de forma nítida que eu, pelo menos, consegui compreender 3 perfis de professores. Aquele que é muito interessado, aquele que está fazendo porque tem que fazer e aquele que tanto faz. Isso foi uma ideia minha, né? Eu tive esse conhecimento, eu deduzo que isso vem acontecer, não estou afirmando, isso foi o que eu tive por conhecimento durante a pesquisa. O bullying num contexto escolar. Compreendeu, então, que poucos se sabe, na verdade, né? Não é pouco se sabe sobre a questão. Como todos todos foram relacionados somente à violência, a gente percebe que faltam informações, porque o bullying vai além disso. Ele sai desse contexto violência, né? Ele emerge de inúmeras atitudes, ações que podem acontecer com as crianças, ou, no caso aqui, a reflexão sobre os alunos. Levando em conta a formação, eu compreendi que está sendo muito repercutido, certo? Mas por que dessa repercussão? É devido às PCNs, a PCN, no caso, e a BNCC, porque ela vem de um planejamento concreto, né? Logicamente que a gente vai ter as confecções, vai elaborar da forma como melhor prevê, só que o que está escrito lá está escrito, então a gente não muda. Então, essas questões, principalmente quando a gente fala de formação na gestão escolar, parte do PCN, né? Então,
isso vai complicar a vida de todo mundo, e eu tive esse conhecimento. Porém, mesmo tendo esse conhecimento como pesquisador, eu refleti que pouco é tratado nas escolas, o termo bullying. A geração dessas ações, elas são tomadas de decisões entre professor e gestão. Porém, falta a revisão desses contextos. Acho que tem um baixo índice de aproveitamento quanto à relação entre os próprios professores. Isso pode vir à tona, isso pode acontecer de uma forma melhor. Por isso eu acho que esse trabalho é importante, que a gente pode buscar mais e mais informações. Mais uma vez eu reflito aqui quanto à revisão, né, da formação dos professores. Cito novamente que essa revisão deva ser continuada, né, formação continuada, que deva existir cursos, existir propostas entre as próprias escolas, isso pode ser, eu acho, interno, a gente aprende isso em gestão pública, né, que parte da gestão essas questões, e eles podem, sim, buscar mecanismos para isso. E, por fim, compreendo com a pesquisa que as metodologias do professor podem, sim, né, isso é uma dedução, de acordo com a pesquisa, mas que elas podem, sim, contribuir para o bullying. As ocorrências do cotidiano, elas são compostas do quê? Abrange um público misto, seja meninos, meninas, hoje a gente tem também, fala-se muito sobre a orientação sexual, e a diversidade cultural. Então, eu vejo que, por mais que o professor se preocupe com o planejamento, com a sua metodologia, vai sim estar ligado com o bullying. Isso vai acontecer, isso são ideias da pesquisa, gente, eu não estou afirmando nada, certo? Mas vejo também que essa pesquisa ela pode ter continuidade, certo? E eu acho que com a colaboração de demais acadêmicos, demais professores, a seguir a gente pode buscar outros meios, mecanismos, recursos para ampliar essa pesquisa. Eu acho que a minha contribuição hoje é esta. Gaguejei um pouco aqui, mas faz parte. Agradeço a todos pela atenção e abro para minha orientadora. Finalizo aqui minha palavra. Obrigada, Edivaldo, pela apresentação, tá? Eu vou já passar a palavra para a primeira examinadora da tua banca, tá? Que é a professora Cirlei, para fazer as contribuições, né, dela. Lembrando que os professores estão aqui, né, para sugerir melhorias, para somar, né, para contribuir para o teu trabalho. E a professora Cirlei, como você bem falou no início, né, não é por acaso não que ela está na sua banca, tá? Muito. A questão é bem porque ela é estudiosa do tema, né? Ela é a nossa expert do tema, então eu vou passar a palavra para ela, ok? Prof. Cirlei, obrigada, tá? E à vontade ali para suas considerações. Bem, primeiro eu gostaria de dizer que ser escalada para a sua banca foi um enorme prazer, porque eu tenho uma admiração muito grande por você, enquanto aluno, enquanto profissional que já atua na educação. Tá? Então, isso para mim foi motivo de grande alegria. Tá? Muito obrigado. Primeiro eu gostaria de dizer, Edivaldo, que numa banca, quando eu venho, eu não venho só para elogios. Primeiro, porque o trabalho é teu. Tem as tuas palavras. E até me emociona falar. Você cometeu erros que eu cometi quando eu fiz a minha dissertação. Eu ri quando eu vi.
erros, não, detalhes, né? Que a gente, no afã de fazer bem, no entusiasmo, às vezes coloca algumas coisas. Mas isso também foi motivo de muita alegria, poder estar aqui, olhar que é um trabalho que tem que ter continuidade, mas isso eu vou deixar para o final. Então, só quero dizer, se eu fizer algumas colocações, elas são amorosas e para o teu crescimento, tá? Das pessoas aptas a ouvir críticas que chegam onde você está. Ok? Tá. Vou começar pela primeira observação que eu fiz lá. Quando você fala... Deixa eu procurar aqui que eu anotei. Você fala lá na introdução que o professor tem atitudes que promovem o bullying. O que você entende por promover? Promover, aí eu fui lá no dicionário, como fez o meu orientador. Promover é dar ênfase, dar visibilidade, propagandear, tornar visível. E é isso que o professor faz com o bullying? Não, porque ele, às vezes, ele nem sabe detectar o bullying. Então, a sua ideia está corretíssima, só precisa trocar a palavra. Ok? Esse é o que eu prometi, tá? Concorda com isso, Edivaldo? O professor divulga o bullying quando ele tem, de acordo com essa metodologia, essa intenção. Ele pode até desencadear atitudes de bullying, mas ele não faz esta propaganda. Tá? O que mais? Uma coisa que lá em uma parte do texto você coloca, e eu peço que você faça uma revisadinha, porque eu até já falei em aula na sua turma, que você falou alguma coisa que a educação física educa corpo e mente, e tal, e tal, e tal. Esquece esse corpo e mente e fala em indivíduo integral. E lá na BNCC, o homem integral, em toda a sua dimensão, não compartimentado em uma mente e um físico. Pensa nesse homem global, tá? O que eu gostei no teu trabalho, você traz a legislação específica, você traz conceitos básicos e o seu tema está atualizado, tá? Mas se tratando do referencial teórico, eu acho que poderia aparecer de uma forma mais clara a questão dos atores do bullying. Quem são esses atores? A vítima, o agressor e o espectador. Esses três conceitos não podem faltar, porque eles são fundantes para se entender o bullying. E quando a gente fala em bullying, normalmente se pensa que é só a vítima que sofre, que só ela tem que ser trabalhada. Não. Possivelmente um agressor hoje foi uma vítima não trabalhada, né? E outra, o bullying existe porque existe espectador. Ninguém quer fazer essa violência ridicularizar ninguém para ninguém ver. O bullying, aí sim, quem faz o bullying, né, que é uma publicidade do ato. Entendeu? Então tá. O que mais? Outra coisa que você falou, e eu só gostaria de complementar, é que ele não é só visto como uma violência, ele é uma violência, mas tem chegado a tal dimensão que ele é um problema de saúde pública. Por que esse alto índice de suicídio? Quando as pessoas suicidam, um adolescente suicida, fechou-se a cortina. Você não sabe o que está atrás, você não faz pesquisa de quem já foi, e a dor foi embora com ele. Então, o bullying, ele não é só uma questão de moda. Agora só se fala em bullying, mas quando eu fiz em 2004, ainda não tinha essa grande propaganda, esse modismo tão acirrado como tem hoje. E ele é um problema muito grave a ser pesquisado. E vamos trazer agora para esse momento que a gente vive, momento de pandemia. Nós estamos vivendo na rede de comunicação. E aí o bullying não é mais presencial, que você vê quem lhe agrediu, você sabe quem é, de que forma. Ele passa a ser virtual. E o bullying virtual, o cyberbullying,
é o bullying real potencializado, porque você não sabe quem é. O teu agressor pode ser sua melhor amiga, seu parente, seu vizinho, você não sabe. É algo que nunca mais vai sair dali e vai estar para sempre. Diferente do bullying real, que você vai lá, conversa com a direção da escola, com a professora, com os pais e resolve o problema. Não, se ele for para a rede, ele é do conhecimento mundial. Se você mudar de cidade, de país, de vida, ele vai junto com você. E aí é que vem o suicídio, a falta de saída. E para prevenir o cyberbullying, tem que começar com o bullying, né? E aí você traz uma coisa muito importante, que eu acho que faltou página para tudo que dá para escrever sobre isso, né? Eu sei que você vai fazer depois. A formação do professor. Quando você cita lá uma frase minha, mesmo que pequena, foi o grande achado da minha pesquisa. Tem quase 200 páginas, mas os achados, aquilo que é novo, que a pesquisa trouxe, são poucos os achados. Mas um deles, e o mais importante que eu considero, e que você conseguiu detectar, é que nem sempre, nem o professor, nem o diretor, nem a escola e nem a família sabem que aquela criança está sofrendo bullying. Se não sabe, se o professor não sabe, ele não sabe como prevenir. Ele não sabe como fazer ações e a escola não reage e acha que está tudo bem. É aquela escola que você chega e diz, não, aqui não tem bullying. Graças a Deus, na nossa escola não tem. Tem sim. Tem, toda a escola tem. Se ele não aparece, é porque ele é muito dissimulado. Tá? Mas isso, quando você fala na metodologia do professor, aí você traz para a educação física, quando é que um professor utiliza uma metodologia precursora, né, que vem antes, que faz o bullying? Quando o professor, na sua simples aula, aceita uma discriminação, quando ele divide as equipes, colocando os mais fortes, os mais fracos, quando a equipe escolhe, esse eu não quero porque é gordo, esse eu não quero porque é alto, esse eu não quero porque é lento, né? Esse eu não gosto da cor, esse eu não gosto do cheiro, eu não gosto da classe social. Então, o bullying, ele traz toda a diferença, né? Traz toda a diferença para a sala de aula. E você definiu muito bem a sala de aula da educação física, que pode ser a quadra. Mas um outro achado da minha pesquisa também, que eu acho que vai contribuir contigo, é que, ao mesmo tempo que a educação física pode ser a precursora da violência, à medida que ela é competitiva, que ela é classista, que ela premia os melhores e que ela não leva em conta algumas características culturais dos seus envolvidos, é também neste lugar onde tudo isso acontece que o bullying mais vem à tona. Então, nós, professores de educação física, temos que ser os mais preparados, porque é na nossa aula que o problema vai estourar. Então, nós temos que ser as pessoas mais preparadas para resolver o problema. É ali que a gota d'água chega e que o aluno vai para o tapa. Não é na sala, é na educação física, na hora do jogo. Entendeu? Então, assim, essa tua visão de pesquisar a metodologia do professor, dizendo que ela pode ser a precursora, eu até mudaria um pouco essa palavra. Eu sei que vem antes que tudo, mas eu acho que dá para melhorar essa palavra também. Ela é muito coerente, tá? Achei isso muito coerente. Que mais que eu notei aqui? A sua visão do professor, a característica de 3 tipos de professores. Eu gostei muito do que você disse e gostei mais da sua justificativa. Isso é uma percepção minha, não é um dado da pesquisa. Isso é muito importante. Qualquer pessoa que faz um trabalho científico ter essa percepção. Quando você fala no professor mediador, não, a questão do bullying não é problema meu, é problema para a direção. Vou levar para a direção. Sim, é problema seu, professor. Quando um menino vai fazer uma coreografia de balé e se expressa magnificamente bem, e os meninos fazem chacota,
É você que tem que resolver. A dança não é algo estritamente, o ritmo não é algo estritamente masculino. E se aquela pessoa tiver outra gestualidade? Como você, professor, vai se comportar diante disso? É ali que o bullying vai aparecer. Portanto, professores de educação física é dos outros, mas é nosso. Tá? Outra coisa, você citou o Ventura, né? O Ventura, ele fez um trabalho magnífico em Portugal, ele mapeou o bullying de Portugal, e ele foi o grande inspirador da minha pesquisa, embora ele não tenha ido para a área da educação física, e eu trouxe para a área da educação física. É um trabalho que todo professor deveria ler, eu me inspirei muito nas ideias deles, estudei muito, fui atrás dos autores que ele indicou, tive um contato pessoal com ele, e assim, um estímulo muito grande, e ficou um sonho que depois eu abandonei. Mas eu gostaria de fazer uma provocação para você. Que tal mapear todo o bullying do município do Rio Verde? Se você sentir esse desafio, eu acredito que a professora Simone, eu, o professor Moacir, estaremos todos aí para te ajudar. Continue essa pesquisa, tá? Ela é muito ampla, você deve ter saído com muito mais perguntas do que entrou, tá? Você resolveu algumas e muito poucas, porque a pesquisa é justamente isso, você entra num emaranhado de perguntas, e é aí que ela vai, tá? Mas, Edivaldo, de coração, parabéns pelo seu trabalho, parabéns mesmo, é um trabalho seu, e isso é uma glória para um acadêmico. Muito obrigada por ter me convidado, professora Simone, professor Moacir. Obrigada. Obrigada, prof. Que aula, né? Você quer falar alguma coisa? Eu sou extremamente grato por ela. Ela foi uma das pessoas que me apresentou isso aqui, ó, que chama BNCC, é algo que eu carrego comigo. Vou levar, sim, em consideração as ideias da senhora e vou te incomodar muito com isso ainda. Eu tenho mais 2 semestres ainda para concluir e a gente vai trabalhar muito junto. E esse senhor que vem à tona agora também vai ser um grande contribuinte do nosso trabalho aí, pode ter certeza. Muito obrigado, professora, pelos puxões de orelha, principalmente, e estes que se fazem importante para a gente. Muito obrigado mesmo. Eu só esqueci, desculpa eu falar tanto, mas eu esqueci de uma anotação aqui, Edivaldo. Saiu em 2020, em fevereiro, a Base Nacional de Formação do Professor. É como se fosse uma BNCC, mas para o professor. E ela traz muito claro essa questão da ética no uso da tecnologia, no bullying, na violência escolar. Ela traz isso de uma forma muito interessante. E isso aqui você faz com o seu artigo e com essa BNC, BNC de formação, que chama. É de fevereiro de 2020. Você faz um outro trabalho magnífico, tá? Desculpa eu falar tanto, pessoal. Obrigada, prof. Eu passo a palavra, então, para o professor Moacir, que é o segundo examinador da tua banca, tá, Edivaldo? Prof. Moacir, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos, parabéns, Edivaldo, saudações, pessoal, professora Simone, professora Cirlei, né? Que aula sobre bullying, né, da professora Cirlei, que coisa incrível, isso deveria estar todos os acadêmicos assistindo isso, né, tão importante que foi, né? Tive a alegria de estar no momento em que surge esse problema de pesquisa para o Edivaldo. Bom é saber que depois disso, né, de uma provocação em aula, você, né, se apropriou desse tema tão importante e tão atual para fazer teu trabalho, teu TCC. E olha só, ele é tão atual, a professora Cirlei pesquisou sobre o bullying, né, se destacou nessa área, e aí eu fui pesquisar cultura lúdica e recreio escolar. Quando eu vou pesquisar cultura lúdica e recreio escolar da Península Ibérica, o tema que está sendo mais debatido, né, em Portugal e Espanha no recreio são as questões de bullying, né? Então,
a gente vê que o ser humano parece que ele não se satisfaz só de fazer o outro sofrer, né? Ele tem que colocar na rede e publicizar isso, né? E isso, cara, isso é uma dor, assim, ó, de uma forma que a pessoa não sabe quem, né? Quem é que tá. Mas, olha só, a professora Cilei falou do título do trabalho, e eu fiquei pensando se a metodologia do professor não pode desencadear mecanismos de bullying, né? Pode ser essa. Mas olha só, Edivaldo, assim como a metodologia da aula do professor e a aula de educação física pode ser um ambiente de bullying, ele também pode ser um ambiente de elaboração desses conflitos, de resolução disso, né, através da metodologia. E talvez uma das coisas que a gente não se lembrou, quando trabalha sobre educação física e bullying, olha só, nós temos uma forte herança da formação militarista na educação física. Quando tu pensa que num curso de bombeiro de Cuiabá, um cara vai ao óbito devido à forma como esse profissional trabalha com esse discípulo, vocês não vão pensar que esses resquícios não vêm para a nossa aula de educação física também, nessa forma militarizada de trabalhar a aula, né? E de que você precisa ser durão, e que você precisa ser o homem, precisa ser macho, precisa ser isso, precisa ser aquele outro. Então eu me lembro muito que como o professor também fazia bullying, né? E achava que isso tudo era normal, que isso fazia parte da formação de homens fortes e resistentes, né? E na verdade isso criou, na verdade, uma leva de pessoas que têm traumas da educação física até hoje, né? Então, cada vez mais, a questão do teu trabalho, tu colocou da norma e da diferença, né? A norma, que é a identidade, que é aquilo que é aceito como tal, né, dentro do padrão, e a diferença é tudo, aquilo que a professora Cilei, que foge dessa norma. E se você vai ver, nós todos somos diferentes, né? Não há duas pessoas exatamente iguais, mesmo os filhos criados no mesmo local. Então, assim, essa questão, né, da formação, né, dessa herança militarista também na educação física, a questão do bullying, né? Eu gostei demais do teu trabalho, né, Edivaldo? Tu utilizou autores, a única coisa que eu penso que você pode... Já teve a questão que a professora Cilei falou, da dualismo cartesiano, do corpo e mente, essa questão da totalidade do ser humano, nós não podemos esquecer. Essa questão da promoção, né, de publicizar, né, o professor não faz isso. Normalmente, quando a gente faz algum equívoco na nossa aula, a gente está muito mais sem ter essa vontade de fazer o equívoco do que fazer e publicizar isso, né? Nós não... Mas lá na discussão dos teus dados, Edivaldo, você só fez uma descrição da realidade, tá? Então, assim, ó, traz autores que fazem o fechamento de cada questão, né? Não é muita coisa que precisa, tá? É claro, como a professora Silvia destacou, né, os indivíduos, né, a tríade que faz parte do bullying. Mas ali, quando tu faz a discussão dos teus resultados, tu pode ainda trazer autor que fecha isso. E aí, tu destacas muito bem o quanto nós precisamos andar sobre o bullying, enquanto a gente não sabe, quantos professores não sabem sobre o bullying. E ainda outra questão, que a vítima, ela ainda é julgada, ela leva a pecha da culpa, ainda por ela sofrer o bullying. É como uma mulher que é estuprada e no final ela é culpada porque ela estava com uma saia. Então, assim, é um negócio absurdo, né? Então, a gente vê isso. Eu me lembro que eu sofri bullying na escola. Sofri bullying na escola porque eu era hiperativo, porque eu parava quieto e porque eu era gordo. Então, eu sofria bullying todo dia, né? E o quanto isso quanto isso incomoda. Eu sei que eu reprovei naquele ano na escola. Então, sim, meus pais... Eu nunca me esqueço de uma menina, o dia que eu fui com uma bota de borracha na escola, porque eu saía de pé descalço, o dia que eu fui da bota de borracha, me achando tal com aquela bota de borracha, essa guria me derrubou na lama, me sujou tudo, porque eu queria aparecer porque eu estava com uma bota de borracha. Então, são essas coisas assim que a gente lembra o tempo todo. E nem todo mundo tem a resiliência de superar isso, né? Então, precisa... Esse teu trabalho precisa publicar. Esse teu trabalho precisa, né, vai ter a amostra de iniciação científica aqui,
e publicar em revista, a professora Simone sabe, né? E se tiver momentos de socializar isso na formação, tu tá dentro da Secretaria de Esportes, né, de Lazer e Cultura de Lucas. Então, assim, ó, Edivaldo, você tem que solicitar um momento para socializar isso, né? Nós, professores, a gente precisa ver alguém que olha de fora para as nossas práticas e ver coisas que são importantes da gente pensar, da gente refletir. Porque o professor não está fazendo isso por intenção, mas acaba que, né, que as coisas acontecem. Então, ele precisa pensar sobre o seu planejamento e o que vai resultar disso. Não vou me delongar, tu respondeu o problema da pesquisa, tua apresentação foi muito boa, né? É bom de ver alguém que eu insisti tanto para vir fazer educação física está terminando, né, Edivaldo? Então, foram anos, né? Eu fiquei te namorando, te puxando para a faculdade para fazer educação física. Que bom ver você concluindo esta etapa.